Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo Kelly e faço parte do Eclésia. E eu vim falar sobre a lição da Escola Sabatina desta terça-feira, que tem como tema Talentos Enterrados. Então, se você não assistiu os outros vídeos anteriores que fala explicando sobre o contexto da lição da Escola Sabatina dos outros dias, que é focado na parábola dos talentos, corre lá para você assistir, para você entender melhor o contexto que eu vou abranger por aqui, que fala sobre os talentos enterrados, que é o que muitas vezes a gente tem costume de fazer na nossa vida e a gente tem medo de colocar em prática ou desenvolver e aperfeiçoar eles, né? E já se inicia a terça-feira falando sobre que Deus não exigiu para o homem que recebeu somente um talento para que ele, fizesse 5 talentos, conseguisse produzir 5 talentos. Ele só queria que ele negociasse, que ele aperfeiçoasse e que ele aprendesse a desenvolver bem os seus talentos. Então, é como eu falei aqui, você sabe o que você tem que fazer, mas muitas vezes a gente acaba se desleixando, acaba perdendo o foco e acaba decidindo não realmente usar para a obra de Deus os nossos talentos. E isso é muito triste. E também a lição fala sobre que o amor de Deus individualmente é igual para todos, mas a questão dos talentos é variado de pessoa para pessoa. E aí, se você não entender bem, você acaba caindo em frustração contínua ou insatisfação própria. Por exemplo, frustração contínua é quando a gente acaba criando expectativas, tirando coisas de onde não tem. Por exemplo, na minha cabeça eu tenho 5 talentos e Deus somente me concedeu um. Então você acaba se frustrando com isso, porque você tenta desenvolver 5 talentos, acha que pode desenvolver 5 talentos, mas na verdade Deus lhe concedeu somente um. Então você acaba se frustrando, porque você criou expectativas na sua cabeça. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Já a satisfação própria fala sobre a questão de quando a gente se compara com os outros. E essa pessoa, na verdade, nem está fazendo muita coisa para aprimorar seus talentos, nem está desenvolvendo e nem aperfeiçoando. E isso significa que a pessoa literalmente enterrou seu talento, porque se ela vive naquela zona de conforto e se contenta com pouco, então ela não está aperfeiçoando, não está usando como realmente deveria usar. Então, a questão é que a gente pode aperfeiçoar e desenvolver, mas a gente pode pedir a Deus, com certeza, pedir a ajuda dele para aprimorar e nos ajudar, nos usar. Mas não tem como Deus usar a gente se a gente não está fazendo a nossa parte para melhorar o que a gente está errando, para aprimorar, para desenvolver de verdade a nossa questão do talento, para que a gente possa usar com o nosso melhor para Deus. Então, isso é um dos erros que a gente muitas vezes comete, mas a gente tem que fixar os nossos olhos em Deus, como a lição dessa semana fala. Então, a gente tem que fixar os nossos olhos em Deus, buscar Ele e procurar aprimorar os nossos talentos. E tem uma parte aqui na lição que eu gostei muito, que fala o seguinte: Ele concede todo o poder de que precisamos para trabalhar na esfera em que nos colocou, com as oportunidades que nos proporcionou. Ou seja, o poder dele é tão maravilhoso que se a gente se permitir ser usado, cara, vai ser muito lindo, porque ele vai nos conceder oportunidades maravilhosas para que a gente possa levar a mensagem dele com todo o nosso amor, com todo o nosso melhor. E mais ainda, isso não vem da gente, vem dele, somente dele. Por isso que a gente consegue fazer as coisas com mais, digamos, perfeição, porque a gente é pecador, né? Então a gente não é perfeito, mas a gente pode tentar nos aperfeiçoar e chegar a um ritmo da nossa vida que a gente pode fazer o nosso melhor para Cristo, de coração, e os nossos olhos brilham de verdade, e eu acho isso muito lindo. A parábola dos talentos também fala sobre a questão do acerto de contas, que a gente sabe que uma hora chega, na verdade, e chegou o dia em que o homem foi lá e foi acertar as contas com seus servos. E como vocês sabem, somente 2 cumpriram bem com o seu papel e um, infelizmente, enterrou seu talento. Mas a gente sabe, né, que tem um verso aqui que eu acho que realmente é parecido, assim, que se adequa a essa parte, que fala assim, que tá em Lucas 12:48, tá certo? Que fala assim: Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Pois é, muito será cobrado pelos que receberam muito. Então a gente tem que tomar cuidado de verdade com o que a gente faz, com o que Deus nos concede, e usar somente para as coisas que sejam dele, somente dele,
E a gente também não pode enterrar como um dos servos fez, né? A gente não pode simplesmente nos deixar ficar na zona de conforto, achar que o medo pode nos dominar e a gente não vai conseguir melhorar isso, ou que a gente não tem talento de verdade, porque muitas vezes a gente pode colocar na nossa cabeça que a gente não tem talento como as outras pessoas, e a gente acaba caindo nessa cilada, né, que Satanás coloca na nossa cabeça e projeta nela. Então a gente tem que tomar cuidado com esses pensamentos que vêm na nossa cabeça de verdade e usar os nossos talentos de verdade que Deus nos concedeu para a obra dele e honrar o santo nome dele, porque é isso que ele merece e é isso que a gente deve fazer aqui nessa terra. Dando continuidade à lição, que fala o seguinte: a salvação vem pela fé e não pelas obras, mas nosso relacionamento com Jesus resulta no desejo de servir e de desenvolver nossos talentos para alcançar os outros. Nossas obras são frutos de fé em Jesus. Então, a gente sabe que a gente não é salvo pelas obras e sim pela fé, que é através disso, desse relacionamento que a gente tem com Jesus, a gente tem essa vontade, esse desejo enorme de fazer o bem e de usar sempre o que a gente tem em prol dos outros. Então, é isso que nos torna, o que faz a gente dar frutos de verdade para a obra de Cristo, pela causa de Cristo. Então, finalizando aqui para vocês, eu quero falar aqui, que está na lição dessa semana, que fala assim: quando temos medo de não ser bons o suficiente para que Deus nos use, estamos duvidando do seu poder. Tá vendo? Lembra quando eu falei da questão do medo? Você tá duvidando do poder de Deus, acredita? Então, só para finalizar aqui, eu vou ler a questão que tem aqui na lição, que diz o seguinte: como sua visão sobre o caráter de Deus influencia seu serviço para Ele? Então, como eu disse no início da lição, que fala sobre a questão que Deus não vai nos dar talentos, não vai conceder coisas que a gente não possa aperfeiçoar, que a gente não possa desenvolver. Então, a gente tendo plena consciência do caráter de Deus vai influenciar muito bem. A gente vai entender quais são os planos de Deus para a nossa vida, como a gente pode agir, como a gente pode servir Ele, que vai ser da melhor maneira possível. Então, seja com 2, 3, 4, 5 talentos ou mais, você pode fazer o seu melhor para Deus, você pode fazer muitas coisas e mudar a vida de muitas pessoas através disso. Então, que você possa confiar em Deus, que você não tenha medo, que você confie no poder de Deus, hein? Que você realmente possa estar em oração para que você possa compreender verdadeiramente quais são os talentos que você tem, que você pode desenvolver, e com a ajuda de Deus e do Espírito Santo você vai fazer o melhor. Então, vamos fazer uma oraçãozinha para que a gente possa finalizar? Oremos. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui para mais uma lição, um dia de lição, e que todos possam ter compreendido o real propósito que o Senhor quer passar com essa parábola dos talentos, e que a gente não possa enterrar ele, Senhor, que a gente sempre possa usar para o bem, para honrar e glorificar o teu santo nome, Senhor, que a gente sempre pense que o Senhor está cuidando de tudo, estará nos ajudando e nos concedendo, ó Pai, o melhor para que a gente possa estar fazendo, ó Pai. Sabemos que o Senhor vai nos conceder oportunidades no momento em que estivermos 100% preparados para isso. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.